Louvado seja o Senhor pelos louvores aqui entoados. Louvado seja o Senhor pela tua viva palavra que é eficaz. Fale ao nosso coração. Fale ao coração da tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido. Pode sentar-se. Queridos, como nós podemos ser bem-sucedidos em nossa jornada na vida cristã? Como nós podemos ser bem-sucedidos com as nossas responsabilidades familiares? Como nós podemos ser bem-sucedidos em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa profissão? Como nós, Igreja Presbiteriana Renovada, podemos ser bem-sucedidos nos desafios e nas missões que o Senhor tem colocado diante de nós? Este texto da palavra de Deus tem uma resposta maravilhosa para o nosso coração nessa noite. E nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos, Esdras, sacerdote do Deus Altíssimo. Esdras era descendente de Finéias e de Arão. Esdras, do hebraico, que significa aquele que ajuda, aquele que auxilia. E Esdras era escriba, era copista da lei de Moisés. Ele era entendido da lei. O povo de Deus é cativo agora, debaixo da liderança do Império Medo-Persa. Esdras, ele tem o contato com o rei Artaxerxes, que dá autoridade a ele e autoriza para que ele voltasse a Jerusalém no ano 458 a.C., para buscar uma reforma espiritual no meio do povo, para levar boas ações no templo ali em Jerusalém, para levar consigo todos os judeus que quisessem voltar, e para levar principalmente aqueles oficiais que conduziriam o culto ao templo, lá em Jerusalém. E o rei dá a ele essa permissão para eles voltarem. Você pode ler a carta que o rei escreve no capítulo 7 de Esdras. E a palavra do Senhor, queridos irmãos, diz que Esdras falou com o rei que não precisava se preocupar, porque Deus iria conduzir tudo, porque Deus iria direcionar tudo. Aqui o texto nos mostra, no versículo 21, quando Esdras fez a convocação para juntar o povo, que viajaria com ele, e com aqueles oficiais. Ele diz que eles estavam juntos ao rio Ahava. Esdras, meus irmãos, saiu no primeiro dia do primeiro mês e fez uma viagem de 5 meses, chegando em Jerusalém depois de 5 meses. Queridos, e os perigos no caminho eram grandes, eram imensos. Havia o grande deserto no caminho, havia a possibilidade deles ficarem enfermos, havia a possibilidade deles enfrentarem animais ferozes, animais selvagens ali no meio do caminho. Havia o perigo deles serem assaltados também pelos beduínos no caminho, ou pelos exércitos inimigos. Diferentemente de Neemias, Neemias foi mais atrevido num certo sentido, mas Esdras queria demonstrar diante do rei que Deus abençoaria o povo nessa caminhada, nessa jornada, que Deus abençoaria o seu povo nessa caminhada.
E depois de 5 meses, o texto da palavra de Deus nos diz que eles conseguiram chegar ali. Se você olhar em Esdras, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz que no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio, a partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou lá em Jerusalém, segundo a boa mão do Deus que levou-os em paz. Mas ele nos conta que eles se reuniram para jejuar, eles se reuniram para orar, eles se uniram para humilhar-se. Olha no versículo 21, para pedir a Deus jornada feliz. Para pedir a Deus uma jornada feliz, uma caminhada feliz. Hoje nós estamos num momento especial de culto e Deus temos diante de nós, não é, querido, nessa assembleia, nesse ajuntamento, no qual nós estamos, né, pastor, a possibilidade de adquirir a propriedade que está ao lado, não é, pastor? Ao lado do nosso templo. Mas nós temos que nos perguntar, conforme a palavra de Deus, qual é o segredo para termos uma jornada feliz? Ao olharmos para o texto da palavra de Deus, ela nos diz essa noite que, em primeiro lugar, o segredo para uma jornada feliz começa com a humilhação. Vamos dizer, o segredo para uma jornada feliz começa com a humilhação. Acompanhe o versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Meus irmãos, o segredo para uma jornada feliz começa com a humilhação. Esdras, meus irmãos, sabe que no final de todas as coisas, depende tudo depende mesmo é do nosso Deus, que nada acontece conosco sem a soberania e vontade de Deus, que nada acontece conosco fora da vontade soberana do Senhor. Certamente ele tinha lido o Salmo de número 127, escrito pelo Salomão, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que maravilha. Meus irmãos, se nós queremos ter uma jornada feliz como igreja, nós temos que nos humilhar e temos que ter a consciência, querido, totalmente do Senhor. Esdras se humilha com o povo ali. Ele se humilha ali com o povo. E ele faz um jejum junto ao povo. Meus irmãos, jejum não é chantagem espiritual, não. Jejum não é uma barganha espiritual, não. Eu vou jejuar a Deus e Ele é obrigado a me dar isso. Eu vou jejuar a Deus e Ele é obrigado a me dar aquilo. Eu vou jejuar a Deus e Ele vai fazer tal coisa. Meus irmãos, Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não precisa de nada de nós possamos vir oferecer-lhe. Ele é plenamente satisfeito, querido. Ele é plenamente satisfeito em si mesmo. Quando o povo de Deus jejua, está dizendo o seguinte:
Senhor, nós abrimos o alimento por um período de tempo, para dizer para o Senhor que nós necessitamos é do Senhor, que nós precisamos é da Tua graça, que nós precisamos é da Tua presença graciosa em nossas vidas, que nós precisamos é da direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos é que o Senhor conduza as nossas vidas, os nossos passos, a nossa direção, o nosso caminho. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos ter uma igreja abençoada, nós temos que ser um povo que dobra os joelhos, querido, que se humilha, que jejua, que ora, que roga a Deus, que clama a Deus, que mostra para Deus que nós não somos nada, nós não somos nada diante do Eterno, que somos totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor. Deus diz a Salomão: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto na terra, se eu mandar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo nome humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor Jesus. Se você quer experimentar salvação na sua vida, na sua casa, na sua família, é noite de se humilhar, é noite de se quebrantar diante do Eterno, é noite de se humilhar diante da presença de Deus, é noite de você colocar diante de Deus todos os seus pecados, é noite de colocar diante do Senhor qualquer motivação do seu coração que não glorifique o nome do Senhor, que não glorifique o nome do Eterno. Tiago, irmãos de Jesus, ele diz lá no capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Jesus também disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, você está humilhado, você está humilhado nessa noite, você está quebrantado na presença de Deus, você está reconhecendo os seus horríveis e feios e tristes pecados, e pedindo ao Senhor que morreu na cruz para que tenha misericórdia de você, que te perdoe, que te dê um coração humilde, que te dê um coração sincero, que te dê um coração que glorifique a Deus. Em segundo lugar, o segredo para uma jornada feliz. Ele começa com o quê? Com a humilhação e continua com a oração. Vamos dizer, continua com a oração. Olha o versículo 21. Então apregoou ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso, para tudo que era nosso. Se nós, queridos, queremos ter uma jornada feliz como cristão, como família de Cristo, como igreja de Deus, nós precisamos ser um povo de oração, nós precisamos ser um povo que roga a Deus, que clama a Deus, que intercede a Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a família, para que Deus abençoe os filhos, para que Deus abençoe tudo que é nosso, para que Deus abençoe a nossa igreja.
E Esdras ali com toda aquela comitiva que viajaria ali com ele, clama ao Senhor para que abençoasse a viagem, para que abençoasse aquelas famílias, para que abençoassem todos eles e desse uma jornada em paz, desse uma jornada feliz a eles. Por quê, querido? Porque eles buscavam a glória de Deus, porque eles buscavam a restauração do povo de Deus lá em Jerusalém. No capítulo 7, versículo 10, diz que Esdras tinha preparado o seu coração para ir buscar o quê? A lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos, os seus decretos. Meus irmãos, a motivação dele era a glória de Deus, a motivação dele era a pregação da palavra de Deus, a motivação dele era a edificação do povo de Deus. Portanto, ele dobra os seus joelhos, demonstrando total dependência, querido, total dependência do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez o Senhor está chamando a 7ª igreja presbiteriana renovada a ser uma igreja de oração, a ser uma igreja que clama na presença do Eterno, a ser uma igreja que clama na presença do Senhor, que dobra o seu coração, que dobra o seu joelho, que invoca o nome do Senhor. Para que tudo isso? Para observar o Senhor. Para observar o Senhor abrindo e derramando da janela dos céus, derramando bênçãos sem medidas, querido. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Preste atenção, querido, que Deus decretou algumas bênçãos. Algumas bênçãos são decretadas através da oração. Preste atenção, algumas bênçãos são decretadas através da oração. Então nós temos que orar, que nós sejamos uma igreja que dobra os joelhos, que clama a Deus, que pede misericórdia a Deus, que roga a Deus e vê o Senhor Deus derramando dos céus bênçãos sem medidas. Nós aprendemos que o segredo de uma jornada feliz começa com a humilhação, continua com a oração e termina com a confiança. Vamos dizer, termina com a confiança. Olha o versículo 22 e 23. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Nós aprendemos que o segredo de uma jornada feliz, querido, é a confiança. Como está escrito lá em Hebreus 11:6, diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Esdras não quis pedir um guarda ao rei, porque ele deu uma palavra séria diante do rei. Olha o versículo 22, que a mão bondosa do nosso Deus está conosco. Ele diz que está sobre todos os que o buscam para o bem deles. Queridos, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos,
Deus quem direciona as nossas vidas. Deus quem direciona e conduz a nossa vida, a nossa caminhada. Ele nos abençoa no caminho, querido. Mas Esdras diz que a sua força e a sua ira estão sobre todos aqueles que o abandonam. Meus irmãos, Esdras, ele sabia que a bênção do Senhor estaria com ele. Então ele reuniu o povo, ele se humilhou, ele clamou a Deus, ele rogou a Deus, mas tudo isso, querido, tudo isso demonstrava que Esdras, ele tinha confiança no Senhor, ele confiava em Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe, que Ele se torna um galardoador de todos os que buscam a Ele. Há um texto que o povo de Deus ele é desafiado no deserto para demonstrar a fé ou não no Senhor. Quando o povo sai ali naqueles primeiros anos, Moisés chamou um príncipe de cada tribo e os manda espiar a terra prometida. Eles vão em 12. Eles ficam maravilhados com aquilo que eles estão vendo. A terra mana leite e mel. Eles voltam e dois, preste atenção, e dois segurando uma vara. Um na frente e outro atrás com cachos de uvas gigantescos, do meu tamanho. Eles voltaram para dar um relatório, querido, preste atenção. 10 deles disseram: a terra é boa, mana leite e mel, mas as cidades são grandes e fortificadas. Os habitantes dali são gigantes. Eles vão nos destruir. Eles vão acabar conosco. Josué e Caleb disseram: eia, Deus está conosco. Ele nos prometeu a terra. Vão parar por aí. Pare com essa conversa tola. Mas os 10 continuam insistindo. A Bíblia diz em Números 14 que quando eles insistiram, os pessimistas, o povo começou a ficar com medo. O povo começou a chorar. Eles começaram a dizer: esse negócio não tem nada a ver com fé. Vamos tirar Moisés da liderança. Vamos nomear outro capitão. Vamos embora, voltar para o Egito. Vamos ficar do jeito que a gente estava. Estava bom demais daquele jeito. A Bíblia diz que no meio do acampamento, querido, Moisés caiu de joelhos com Arão. Preste atenção que Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor agradar de nós, Ele vai nos conceder essa terra. Ele vai nos dar essa terra. O povo, querido, estava tão revoltado, que pegaram pedras para apedrejar Moisés e Arão. E a glória de Deus inundou o acampamento. A Bíblia diz que Deus disse que ia destruir aquele povo. Moisés pediu para Deus não destruir. Sabe o que Deus fez, querido? Todo mundo que está no deserto, mais de 40 anos, vai morrer. Os 10 espias vão morrer rapidamente. Só Josué e Caleb que vão entrar na terra prometida. Meus irmãos, nós temos duas possibilidades. Que tipo de pessoa você quer ser? Daqueles que tiveram medo, daqueles que murmuravam, daqueles que olhavam para a circunstância, para aqueles que tiveram fé, para aqueles que creram no avanço do reino de Deus. Esdras creu e Deus lhe deu
uma jornada feliz. Pastor, qual é a segurança de que teremos uma jornada feliz? Queridos, preste atenção, a segurança que o Rei da Glória se fez carne, o Rei da Glória se humilhou, o Rei da Glória se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje nós podemos nos humilhar diante de Deus, hoje nós podemos rogar a Deus, hoje nós podemos orar a Deus, hoje nós podemos confiar em Deus, porque Cristo nos amou e deu a vida na cruz do Calvário, por mim e por você, para salvar você, querido. Louvado seja o Senhor. Estou terminando, equipe de louvor. Você quer ser um crente abençoado? Fique em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não se distraia. Você quer ser um crente abençoado? Você quer ter uma família? Você quer que sua família seja abençoada? Você quer ser um crente abençoado? Você quer ser abençoado no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você quer que sua igreja seja abençoada? Pastor, qual é o segredo para uma jornada feliz? É a humilhação, é a oração, é a confiança,